Seja bem-vindo ao Além do Crachá, o videocast que conecta boas histórias, ideias inspiradoras, aquele papo que faz a gente pensar diferente sobre o mundo do trabalho. Aqui a gente abre espaço para falar de carreira, inovação, bem-estar e, claro, aquelas histórias de bastidores que todo mundo adora. A cada episódio, recebemos convidados que estão transformando suas áreas e o jeito como a gente se conecta, cria e cresce juntos, porque o trabalho pode e deve ser mais humano, flexível e cheio de significado. E é por isso que a Swile está aqui com a gente. Sabe aquele cartão corporativo que simplifica a gestão? Une todos os benefícios num só lugar e ainda dá liberdade para o colaborador usar do jeito que faz sentido para ele. É exatamente sobre isso: autonomia, praticidade e uma experiência que transforma o dia a dia no trabalho. Hoje a conversa promete, então pode tirar o seu crachá, pega o seu café, se acomode e vem com a gente porque o papo vai ser inspirador. E como sempre, cheio de ideias que dão vontade de colocar em prática. Pode vir para cá, nosso convidado. Jura, pra gente começar a conversar, eu tenho que pedir pra você tirar o crachá. Fica mais gostoso, apesar de a gente estar falando de coisas, experiências muito sérias e às vezes muito, profissionais, acho que a conversa fica mais legal assim. Cafezinho assim comigo. Justamente. Eu vou começar perguntando se a gente, só para abrir assim, qual é um projeto, primeiro tive à mente um projeto muito desafiador que você teve ali, ligado justamente à análise de dados e à tecnologia. Zeca, eu sou diretor de RH da Whirlpool, estou há 16 anos na Whirlpool, né? A Whirlpool é dona da Brastemp, da Consul, da KitchenAid no Brasil e 27 marcas. Aproximadamente 8 anos atrás, nós fizemos uma transformação cultural na manufatura. Então você entenda que são 11 mil colaboradores, é um negócio grande. É uma revolução. É uma revolução. E para a gente conseguir fazer essa revolução, para fazer sentido essa revolução, a gente tem que fazer ela norteada por alguma coisa. Não adiantava ser por achismo, né? Sim. Então a gente começou a coletar dados de todo o processo produtivo, seja perdas, o que a gente perde de material, tempo, dedicação, e a gente começou a se aprofundar em cada um desses dados coletados e transformar cada um desses dados. Quando envolve 3 pessoas, já é difícil você mudar uma cultura. Imagina 11 mil. 11 mil pessoas espalhadas em 3 plantas no Brasil, direto e indiretamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia rodando. Então foi um projeto super desafiador, porque a gente teve que trazer esse olhar de dados, de experimentação e de entendimento de dados dentro da cultura que não está acostumado a isso. Justamente, eu acho, para dar uma credibilidade a essa mudança, porque às vezes fala, resolvi mudar tudo. Quem está sofrendo essa mudança, passando por essa mudança, por exemplo, quer saber que aquilo tem uma base, tem um estudo, tem uma informação por trás disso. É né? propósito, né? As pessoas não são ouvidas a propósito. No momento que você mostra para ela como você pode chegar num certo indicador e por que você vai chegar nesse certo indicador, as pessoas tendem a se mover com mais velocidade. Sim. E tendem a se mover com mais paixão, que é o que a gente precisa e as organizações buscam. E para quem quer viver essa mudança na prática, vale conhecer o cartão Swile, que simplifica processos para o RH, permite liberdade de escolha para os colaboradores e transforma benefícios em experiências de verdade. Porque no fim, quando as pessoas estão no centro, todo mundo sai ganhando, não é mesmo? E paixão é uma palavra-chave nisso aí, sobretudo se você está propondo uma mudança. Você tem que, para usar uma palavra que é um verbo que é muito comum agora, você tem que engajar as pessoas. E aí você enfrentou dificuldade, a tua empresa enfrentou dificuldade? A gente sempre enfrenta, porque a gente tem uma curva, né, que a gente chama de curva da mudança, e essa curva da mudança, ela é muito parecida com a curva do luto, e ela é individualizada. Toda transformação que eu vou te trazer, Zeca, todo o momento de mudança, você vai passar de uma maneira diferente da que eu vou passar. Certamente. Então, por mais que a gente queira acelerar algumas transformações dentro do mundo corporativo, tem esse olhar individualizado, né? Por que eu vou mudar? Por que está impactando o meu trabalho? Então, esse é o principal desafio. Como é que, de fato, você faz com que as pessoas passem conscientemente por essa curva na mudança, aceitem essa transformação? E o dado vem muito para isso, porque você consegue comprovar para as pessoas que melhora. Eu tenho um exemplo muito, muito legal, né? Conte. Na manufatura, no passado, você imagina que nós temos uma planta que ela é bastante ainda humanizada, né? A gente tem bastante postos de trabalho. Então, nós tínhamos o que a gente chamava de zonas cinzentas, que é doía as costas das pessoas para botar aquele parafuso lá embaixo do refrigerador. Sei. E a gente começou a criar
o que a gente chama de zonas de ouro, né? Que é as pessoas só se movimentam Zonas de ouro? zonas de ouro. O nome já é sensacional. É. As pessoas só se movimentam nesse sentido, para não se abaixar, não ficar na ponta do pé. Então a gente deu os produtos para essas pessoas para que elas pudessem montar dentro do processo nessa zona de ouro. Sim. E a gente mudou muito o número de afastamento das pessoas, mas mudou muito a produtividade, porque as pessoas não gastavam mais tempo, Claro. elas ficavam ali. Isso gera um engajamento muito grande das pessoas, sabendo que elas estão transformando alguma coisa, ajudando no número de produtividade, mas Sim. também transformando a sua vida. Benefício pessoal. Benefício pessoal. Benefício pessoal. Então, esses números acabam de fato engajando, mas trazendo esse propósito para as pessoas do porquê da mudança, que é o desafio de qualquer empresa. Finalmente, essa revolução acabou acontecendo com resultados super positivos. Vocês chegam na Whirlpool já com uma história de inovação, com uma trajetória assim em outras empresas. Essa é meio a marca da tua profissão. Eu tô há 16 anos na companhia, Aham. Zeca, é uma vida, né? Sim. Uma vida mesmo. Mas eu divido a minha carreira em 2 momentos. Eu sou designer de profissão, designer de produto. Eu comecei a minha carreira dentro da Whirlpool projetando produtos, desenvolvendo produtos. Eu ainda falo que tem alguns dos produtos dos quais eu projetei que ainda meus filhos estão no ponto de venda. Eu tenho muito orgulho disso. Mas 8 anos depois eu fui picado pela mosquinha do RH e eu saio do desenvolvimento de produto para desenvolver pessoas. Só que tem uma coisa que nunca sai de um designer, de um publicitário, de um jornalista, de um artista, que é o olhar criativo. Então, o que eu tento pregar hoje é esse olhar criativo que eu tinha no desenvolvimento de produto para o desenvolvimento das pessoas. E justamente do RH, onde as pessoas não imaginam que a criatividade é necessária. E é sim. Ser criativo num espaço que parece árido, assim, né? Fundamental. Há poucos minutos atrás eu estava conversando e eu falei que eu não tenho dúvida que as 2 principais capabilities que a gente vai precisar desenvolver num mundo louco de inteligência artificial, de revolução tecnológica, é a gente manter o olhar em criatividade, não deixar que essa tecnologia tire isso que é uma característica humana, né? Nós inventamos o fogo por causa da criatividade, inventamos a roda por conta da criatividade. Então a gente tem que manter esse olhar criativo e essa empatia da liderança. Júnior, por falar em coisas que a gente inventa, nós inventamos também a automação e nós inventamos a inteligência artificial. Estar no RH numa posição importante como a sua, numa época onde justamente o desafio dessa tecnologia parece crucial ali, acho que cria novos parâmetros para vocês. Como é que vocês estão lidando com isso? Como é que você, como profissional, e a própria Whirlpool está lidando A gente está com isso? preparando a liderança, Zeca. Eu acho que esse é o grande desafio de toda essa revolução. A gente precisa ter uma liderança preparada. E a gente é uma empresa centenária, né? Então, e vanguardista, centenária, mas a gente sempre, antes de utilizar, a gente olha para o nosso valor, para a nossa cultura, entende essa tecnologia abarcada, entende de fato como a gente vai gerar valor para a gente dentro da companhia, mas também para os nossos consumidores no final do dia. Sim. Então tem um olhar da gente sempre digerir essa tecnologia antes de sair aplicando. E o mesmo a gente faz com a nossa liderança. A gente prepara toda a liderança para que de fato a gente possa ser protagonista nesse processo de transformação. Como a gente vai usar a inteligência artificial? Então eu preciso fazer com que a liderança entenda o que é inteligência artificial e como isso abarca no propósito do nosso negócio. Não tem por que temer, na verdade, primeiro porque é inevitável, e segundo porque tem ganhos isso aí, certamente, sabendo usar, sabendo incorporar. Sem dúvida nenhuma. Eu tava comentando lá embaixo, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e eu gosto de comprar geleias de uma casa Sou mineiro, você específica. pode ficar à vontade, também gosto de Ótimo. geleia. Gosto de geleias, e essa geleia é sem açúcar lá no interior do Rio Grande do Sul. E aí eu descobri, toda vez que eu ia para lá, de São Paulo para lá, a gente se deslocava, comprava as geleias. Eu descobri que essa empresa estava vendendo online. Uma empresa muito pequena, muito familiar também. Quando eu coloquei os meus dados, ele já me sugeriu a última compra. Sim. Então, assim, nós não vamos passar por uma revolução, nós estamos no meio dessa revolução. Uma empresa de geleias do interior do Rio Grande do Sul tem a informação do que eu comprei, Incrível, quantos né? vidros eu comprei. Você imagina uma corporação como a nossa, quantos dados isso pode fomentar? Não tem espaço para recuar. Mas do jeito que você fala, parece que é tudo uma maravilha, mas a gente sabe que você se orientar por dados pode ter algumas armadilhas também. Total. E o que a gente deve tomar cuidado aí? Nada substitui, não existe tecnologia que substitua a criatividade e o pensamento humano.
Você pode gerar dados, mas a interpretação do dado gerado a benefício do seu negócio, Sim. ela cabe aos colaboradores, ela cabe à companhia. Então, o que a gente tem feito? A gente tem dado a possibilidade das pessoas se desenvolver a partir desses dados. Sim. Eu não posso acreditar piamente, tipo, o ChatGPT, o Gemini, eles não conhecem sobre o negócio de refrigerador no Brasil. Eles vão me dar dados, vão me dar possibilidades. E essa interpretação dos dados a nosso benefício cabe à liderança, cabe aos colaboradores. Então, é trabalhar sempre esse sentimento de criatividade e inovação. E acho que tem uma coisinha aí embutida que você falou, transparência com as pessoas que você está trabalhando, né? Total. Tudo tem que ser passado para essa equipe, tudo tem que ser informado, já que é uma decisão que veio de céu. Total. Comunicação, no momento que a gente tem 4 gerações convivendo no mesmo espaço corporativo, é um grande desafio. Como eu faço, de fato, para uma empresa de 11 mil colaboradores, essa informação chegar, mas mais do que chegar de uma maneira customizada, né? O público de operação, lá do nosso chão de fábrica, é diferente a informação que eu preciso fazer com que chegue no escritório ou que chegue nos nossos promotores que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, também como eu preparo essa liderança para que todo mundo tenha o mesmo speech, mas de maneira customizada. E é com isso que vem essa empatia também de você entender. Por falar em preparar, e só para a gente já encerrando, você como esse líder, como esse inovador, que conselho você dá para pessoas que estão enfrentando os mesmos desafios que a Whirlpool enfrenta, com essa abundância de informação, com essa necessidade de se adaptar sempre a essas coisas muito rápido, para preparar esses líderes aí para o futuro? Que conselho você deixaria? Esteja aberto a aprender. O que é certo hoje, ou o que é verdadeiro hoje, pode ser que amanhã não seja mais. Nós estamos num processo comercial, num processo de relações, num processo de mercado de trabalho com gente, mudando muito. Então esteja aberto para aprender, como companhia, como executivo. A gente não sabe de tudo, tem as novas gerações que vão nos ensinar e a gente vai ensinar. Então eu gosto de pensar que esse processo é um processo de mentoring cruzado. Eu te ensino e você me ensina. Troca, é a coisa mais simples. Falei que sem crachá a conversa ia ficar boa? Sem Valeu, dúvida Júnior, nenhuma. muito prazer. Obrigado, Zeca. Prazer.